Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu gostaria de, primeiro, agradecer a todos. Estou vendo muitos amigos novos e de mais longo tempo aqui. A gente vai dar início, eu vou chamar para fazer algumas falas de boas-vindas, algumas autoridades que estão hoje aqui nos indicando que o desenvolvimento regional sustentável tem espaço e tem continuidade. Então, nós vamos chamar, por favor, os queridos André Romero, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação do IFES. Obrigada. Onde quiser. O professor Paulo Vargas, querido professor, reitor da Universidade Federal do Espírito Santo. A professora Cristina Engel, que está diretora, presidente da Fundação de Amparo e Pesquisa do Espírito Santo. E o querido Paulo Meneghelli, nosso subsecretário de Integração e Desenvolvimento Regional. E eu conto também, agradeço muito a presença de Pablo, nosso diretor de pesquisas de integração e projetos especiais no Instituto Jones. Eu sou Latúcia Laranja Monteiro, estou diretora de estudos e pesquisas no Instituto Jones dos Santos Neves, onde a gente conduziu a parte da pesquisa do projeto DRS, num dos 5 projetos dos termos de outorga geridos pela Fundação de Amparo do Desenvolvimento Regional Sustentável. O Desenvolvimento Regional Sustentável é uma iniciativa que carrega 2 grandes vertentes. Uma vertente da pactuação local, da pactuação a partir da criação de 9 conselhos de desenvolvimento regional sustentável, e de um projeto de pesquisa integrado que contou com a participação, lado a lado, de IFES e UFES na elaboração de diagnósticos e diretrizes para o plano de ação, e que, finalmente, em conjunto com os conselhos, traz planos de ação para as 9 microrregiões que fizeram parte do projeto. O Espírito Santo é composto por 10 microrregiões de planejamento. A microrregião 1, a metropolitana, por já contar com o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, ela não faz parte desse projeto, mas é evidente que um projeto que almeja a sustentabilidade de todo o território, ele tem que estar integrado de todas as formas, territorialmente, por meio dos temas que são transversais e, principalmente, por meio das instituições. Então, o objetivo hoje desse seminário não é que a gente celebre o ponto de chegada de um projeto que foi muito interessante, muito rico e que nos fez aprender e crescer muito, mas no primeiro sentido, celebrar essa constituição institucional que nos fez chegar até esse ponto, mas, principalmente, como principal objetivo, é indicar que novos caminhos nós podemos percorrer desta maneira, integrando pesquisa, extensão e política pública para que a gente atinja um desenvolvimento mais sustentável em todo o território capixaba. Então, nesse sentido, a gente conta com a presença, e daqui a pouco uma fala importante que fecha um ciclo de planejamento interessante no Estado, eu vou apresentar daqui a pouco a presença do professor Roberto Luiz de Montemor, a quem eu gostaria de agradecer o convite, mas gostaria, então, agora, de que essas boas-vindas fossem compartilhadas pelas instituições que até aqui nos fizeram chegar e que, acredito, a gente consiga entender quais são os novos percursos também de maneira interinstitucional e interdisciplinar, certo? Então, por favor, professor André Romero, dê suas boas-vindas para aqueles que, nessa véspera de feriado, puderam aqui nos brindar com a presença. Obrigada. Bom dia a todos. Saudar aqui a todos os pesquisadores, a todos os servidores, colaboradores, alunos que estiverem aqui, né, também as autoridades aqui, né, o reitor da UFES, a Cris, também representante do governo, do Instituto Jones. Parabenizar o Instituto por esse trabalho, desse levantamento que vocês vão comentar aqui. O IFES, vocês sabem que é uma instituição que está presente, né, em todas as micro-regiões aqui do Estado,
Nós temos 22 campi, indo para 25 junto, né, com o CEFOR. Então, a gente está do sul ao norte do estado, com mais de 41 mil alunos e mais de 3 mil servidores. E é uma instituição que tem trabalhado bastante junto com a universidade, junto com as instituições de pesquisa, esse movimento de inovação que está acontecendo aqui no estado. A instituição tem se preocupado muito em trabalhar, né, no contexto da pesquisa, buscando, né, trabalhar junto com o setor produtivo e movimentar, né, essas questões da pesquisa no interior. O nosso reitor, o professor Jadir, inclusive, deixa um abraço para vocês, ele não pôde estar aqui, né, pediu para que eu pudesse relatar isso. Inclusive, está trabalhando sobre essas questões de inovação, com pessoas que estão lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, né, do MCTI, que está junto lá discutindo sobre isso. Um projeto grandioso, né, uma plataforma de inovação, que chama Cidade de Inovação, que visa, né, trabalhar isso que eu estou falando para vocês, ou seja, trabalhar as demandas do setor produtivo em todo o estado do Espírito Santo. Veja que a nossa preocupação institucional é de que a gente possa difundir as ações de pesquisa, de extensão, de inovação para o interior. E isso não é realidade em muitos municípios daqui do nosso estado. Se vocês, a gente que passa, né, pelos campi da nossa instituição e vai para o interior, a gente vê a demanda não só por capacitação, por qualificação, inclusive qualificações do estrito sensu, e nós estamos buscando fazer isso, levando, né, tentando atender essas questões do interior. Então, recentemente, a gente conseguiu levar um mestrado do Profinit, que está envolvido, né, com inovação lá para a Colatina, para que a gente pudesse também movimentar a questão de inovação no norte do estado. Enfim, a gente busca fazer isso, e tem interesse em fazer isso junto com a universidade, com outras instituições privadas e públicas também. Então, eu queria parabenizar vocês por esse assunto, é de grande interesse. Eu sou professor originário do interior do estado, sou professor do Campus Aracruz, e vivencio isso que eu estou falando para vocês. E parabéns aí pelo evento. Vou pedir para fazer uso da palavra de boas-vindas ao querido professor Paulo Vargas, nosso magnífico reitor da Universidade Federal do Espírito Santo. Quanta cerimônia. É carinho, Paulo. Latussa. Latussa é muito querida, né, de longa data, né, já desde a universidade, né, que a gente se conhece, trabalhamos juntos, né, Latussa? Bom, bom dia a todos, cumprimento, né, a todos os presentes, os pesquisadores, né, demais personalidades, né, que vieram prestigiar, né, nesse evento. Queria complementar o professor André Romero, né, que representa aqui o nosso colega reitor do IFES, né, o Jadir Pella, também nossa querida amiga, né, também colega de departamento lá no Departamento de Arquitetura e Urbanismo e atualmente presidente da FAPES, professora Cristina Engels, também o subsecretário, né, Charada, Paulo Meneghelli, né. Quer dizer que é um prazer, né, enquanto representando aqui a universidade, estar tomando parte nesse evento, porque a universidade, né, teve uma participação bastante, considero relevante, expressiva, juntamente com o IFES, né, em toda a parte do diagnóstico, né, que acabou, né, se configurando, né, na construção de vários cenários, né, que possibilitaram definir um conjunto de projetos, programas, né, para as 9 micro-regiões de desenvolvimento sustentável, né, do Estado, né, dentro dessa perspectiva de trabalhar, né, com desenvolvimento regional sustentável. Eu acho que é uma experiência muito interessante, né, que está em desenvolvimento, né, a partir desse trabalho, que pretende mobilizar, né, as diversas regiões dentro das suas características, das suas peculiaridades, né, e trabalhando, né, com os atores locais, pensando no aproveitamento das potencialidades locais e sobretudo, né, na possibilidade de discutir um planejamento, né, participativo, na medida que estão sendo constituídos, né, ou já foram constituídos, né, conselhos para cada uma dessas micro-regiões do Estado que vão debater
né, as estratégias de desenvolvimento, os projetos, né, e os investimentos, principalmente, que vão ser direcionados para cada uma dessas regiões, né. A universidade, por seu turno, se coloca à disposição também para continuar colaborando nessa perspectiva de apoiar os estudos e projetos específicos que visam a esse desenvolvimento de forma descentralizada no nosso Estado. Recentemente tivemos a oportunidade de ter uma reunião lá na universidade, né, com a participação da Latussa, né, e discutimos, né, Clemir também estava presente nessa conversa, né, e até naquele momento mencionei para eles que tinha acabado de assinar um termo de cooperação para o desenvolvimento de um estudo sobre a economia do mar, né. Enfim, acho que a universidade, a academia, né, de uma maneira geral, também o IFES, em parcerias, né, comuns, podem, né, estar sendo um parceiro importante nesse processo de discussão de alternativas, né, de análise e criação de novas possibilidades, inclusive soluções de inovação, né, para o desenvolvimento local, a partir de uma perspectiva de desenvolvimento integrado das diversas regiões, né, do Estado, considerando aí, né, toda a base local, todo o potencial existente em cada uma dessas regiões, nos vários municípios que a compõem. Bom, eu finalizo aqui dizendo que é um prazer estar aqui neste momento e, em nome da universidade, né, agradecer também pela possibilidade de estar, né, junto ao governo do Estado, sobretudo, né, a área de planejamento, né, contribuir aí com perspectivas para o desenvolvimento econômico e social, né, do nosso Estado. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. A Cristina Engel, nossa diretora-presidente da FAPES, boas-vindas para todo mundo, responsável por colocar de pé esse projeto com o fomento à pesquisa, importantíssimo. Quero agradecer já de pronto o caminho percorrido e o caminho por percorrer, Cristina. Pois é, né? A gente vai falar sobre isso. Bom, de qualquer forma, bom dia a todos e todas. Bom dia, os Paulos, Romero. Bom dia, professor Montemor. Uma honra tê-lo aqui com a gente. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa que nós construímos, né, Latussa? Porque eu acho que eu sou meio que o meio de campo aqui, entre uma hora eu sou governo, outra hora eu sou universidade. E a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer a Érica, o Leonardo, do IFES, os coordenadores, a Eneida e o Ednilson, da UFES, que fizeram um trabalho cujo resultado, para nós, é de muito orgulho. Esse trabalho foi fácil? Não, não foi. Quando a gente fala de conversar, né, Pablo? A gente fala, vamos todos conversar, colocar a academia junto com o governo, vamos fazer um... Não é mole, não é mole, né? Aí o Paulo estava lá criando os conselhos, que também é aquele trabalho político da criação de todos os conselhos, que não é uma tarefa fácil. E aí estamos nós querendo conversar com a academia, colocando a academia para produzir conhecimento, para que pudesse ser um instrumento de planejamento e gestão do governo. Sofremos, né, Latussa? Foram alguns conflitinhos que nos doíam, porque a gente fazia esse meio de campo, porque a gente acredita nos dois lados, e que os dois lados têm que conversar. Mas, quando o passo foi acertado, quando tudo ficou, né, alinhado, que resultado bacana. Então, eu acho que daqui para frente, né, Latussa? Eu acho que o daqui para frente já tem um caminho traçado, já tem uma série de diretrizes e já tem uma compreensão de como a academia funciona e como o governo funciona. Então, eu tenho certeza que daqui para frente esse diálogo vai ser muito mais fácil, né?
Eu não tenho dúvida do resultado, porque o resultado foi maravilhoso, então, certamente, os próximos passos também o resultado vai ser maravilhoso. Mas, para isso, a gente conta com vocês, né? A gente conta com todo mundo pensando junto para que esse Estado possa, cada vez mais, ser essa maravilha que ele é e que eu me orgulho muito de fazer parte. Obrigada. Você falou rápido demais, rapaz. Obrigada, Cristina. Falando por último, o chefe de todos os conselhos, o criador, Paulo Meneghelli. Mulher é assim, ela elogia para ela continuar mandando. Subsecretário de Quem manda é Integração e Desenvolvimento Regional. Ela que manda. Mas, olha, eu estou feliz. E eu vinha no carro pensando assim, gente, o que a gente vai pedir de pesquisa? Eu vinha pensando, já desde a hora que vi o convite, eu fiquei pensando, o que nós vamos pedir de pesquisa? O que nós estamos precisando de pesquisar? E, antes disso, eu quero cumprimentar vocês, o André Romero, meu xará, o Paulo e a Cristine, a quem manda em mim, a Latussa, Pablo, que é o nosso diretor, e vou, de uma maneira especial, cumprimentar o Kleber Fizeira, que estou aqui feliz de rever, com a Clemi. Foram os dois chefes, meus primeiros chefes na área política. Então, feliz com vocês aqui. Cumprimentar também o Lázaro, eu vi o Lázaro aí, que é o nosso presidente do INCAPé, e todo o pessoal do INCAPé, todos os nossos conselheiros que estão aqui, os pesquisadores e os nossos coordenadores que já foram citados. Mas, para quem talvez tenha alguém aí da primeira vez, eu precisava falar o seguinte, em 2019, quando foi dado o start na mesa do governador, que preocupado e que conhecia lá, o governador que conhece os distritos, os municípios e não até as vilas desse estado, ele pediu que a gente tirasse as bolhas de desenvolvimento para trazer o desenvolvimento regional para cada cantinho desse estado. E foi como a Cristine falou, foi um momento difícil de criar esses conselhos, porque tinha que ser um conselho bem democrático, e nós buscamos as federações das indústrias, as entidades de ensino, as associações, sindicatos da região. Então, foi todo mundo envolvido para pensar junto. E todas as lideranças, alguma coisa que já existia naquela região, SEBRAE, qualquer coisa que tivesse de iniciativa, veio para dentro. Os prefeitos, secretários municipais, deputados, todos. E a gente vê, hoje, é dia de agradecer o trabalho de cada um de vocês, porque ficou um trabalho muito bom. Quando nós chegamos, o governador pede para fazer um plano, e hoje a gente entrega para a próxima gestão, como ela diz, plano de voo prontinho para só colocar em prática. As câmaras temáticas, as nossas prioridades já estão todas traçadas, e lógico que com esse evento de hoje, mais ideias serão acrescentadas, porque a gente vê. Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, eu que rodo esses cantinhos aí, no outro dia eu me deparei com a surpresa agradável, lá de Pinheiros, Lázaro está aí, sabe disso. Eu fui ver uma plantação de trigo. A plantação de trigo é só no Rio Grande do Sul. Não, nós temos aqui no Espírito Santo trigo, e já colhemos, e já botou no moinho Boás, e já comemos o pão. Então, quer dizer, olha só que coisa maravilhosa. Nós temos, com a ajuda do IFES, que é parceirão nas pesquisas, do INCAPé, que fazem pesquisa, que toda vez que eu encontro com o governador que tem que falar alguma coisa de área rural, valorize o INCAPé, cada vez mais, que chegou, estava ruim, mas está melhorando, mas precisa ainda ser mais atendido, mais ouvido, porque nós temos pesquisadores competentes em cada região desse estado e para cada assunto. Então, nós temos maçã, nós temos uva, lá em Montanha, onde que não tinha nada. E nós agora temos até uma missão para a gente ir lá visitar e colher um bocado, Então, quer dizer, a gente vê as coisas acontecendo. Muita pesquisa é importante, e aí eu fico olhando, nós estamos aí com o início pensando na extração de salgema, que tem que ter bastante coisa. Nós temos os portos, que tem muita coisa para a gente pensar. Nós estamos com
com a tendência portuária muito importante, investimentos na área portuária. Então, tem muita coisa para se pensar. E aí, tem um que não é tão pesquisador, mas que conhece bastante, que é o Luiz Paulo. Quando ele viajava com a gente, pelo menos ele conhece bastante alambique nesse estado, né? Conhece todos. Então, quer dizer, olha, ele chegava e falava assim, por que você está plantando laranja se você pode plantar tomate ou abacaxi, sei lá, no mesmo espaço e obtendo um lucro maior? Por que entregar 1 litro de leite para uma cooperativa se você pode criar um queijo e fazer um valor agregado e ter... Nós temos situações, nós temos um pedaço da Europa, aqui no Caparaó, na região, que a gente tem muita coisa para explorar. Nós temos dificuldades na região norte, que não vai ter água, vai virar deserto se a gente não cuidar. Então, tem muita coisa por fazer. E eu fico feliz, parabenizo vocês, no dia 6, que é covardia deles, no dia 6, véspera de feriado, colocar vocês de castigo o dia inteiro, mas é por uma boa causa. E olha, como que dá satisfação, e eu tenho certeza que para vocês também, quando a gente vê que a gente conseguiu fazer alguma coisa de bom para a vida das pessoas de uma comunidade, de uma vila, das pessoas. Como é bom, como é gratificante a gente ver isso. A gente tem agora um polo que vai ser construído na área de São Mateus, um polo, um complexo hospitalar. Quanta coisa de inovação a gente precisa pensar para a medicina também nesse estado, porque nós temos um grupo de hospitais importante e necessidades, né? Então, muita coisa tem por vir, e o melhor está por vir mesmo. E a gente precisa estar aqui junto, com o final do dia bastante produtivo para todos nós. Desculpe que eu embolei um pouco, mas é emoção de ver. Agradecer o tempo que nós fizemos, porque vocês vão ver que tem muita coisa pronta, já temos um caminho, e também a alegria de saber que tem pessoas pensando no desenvolvimento desse estado que a gente ama e que vive. Um abraço. Muito obrigada, queridos. Agora a gente desfaz essa mesa sofá. Muito agradecida. Só queria quebrar um pouquinho o protocolo para fazer uma deferência especial que eu esqueci. Professor Roberto Montibor. Roberto é um amigo querido, de longa data, prazer muito grande reencontrá-lo aqui nessa oportunidade. Bem-vindo, Roberto. Bom, eu vou agora dar sequência, agradecer muito aos queridos as falas. Queria agradecer nominalmente, acho que grande parte da audiência eu tenho a felicidade de conhecer por nome. Quero agradecer muito a minha equipe de pesquisa, a minha equipe Jones, e aqueles pesquisadores que atenderam o chamado e que vão compor conosco as mesas da tarde.